Vocês lembram do volante Igor Jesus, revelado na base do Flamengo? Teve até algumas boas oportunidades no time principal, criou muita expectativa ali do torcedor, mas depois acabou saindo para um time modesto de Portugal. E o canal Futeflix trouxe algumas informações aí sobre o que aconteceu com o Igor Jesus, né, após a saída do Flamengo. Eu trouxe aqui para a gente conferir junto, já deixando os créditos, o link do vídeo do canal Futeflix está aí na descrição. Vamos ser sinceros, já faz um tempo que o futebol virou um balcão de negócios. Ninguém, além do torcedor, parece andar muito preocupado com títulos. Tudo o que parece importar é fazer bons negócios, fazer dinheiro, make a money. E talvez o maior negócio hoje seja mesmo formar jogadores na base e negociá-los com clubes de países com uma moeda mais forte, pouco se importando se ele pode ou não ajudar o seu time esportivamente e ser um cara para fazer história com a camisa do seu clube. O negócio de verdade é vender e ganhar uma grana. O Igor Jesus era um desses jogadores que o Flamengo revela fazendo valer o seu slogan de craque o Flamengo faz em casa. Talvez até seja injusto dizer que o Igor Jesus é craque, só para não banalizar a palavra e também não colocar uma expectativa exagerada em cima do cara. Mas diferentemente de outros garotos badalados do Flamengo, que sempre tiveram o carimbo de ser diferente na bola e que no profissional pouco entregaram pelo rubro-negro carioca, o Igor foi justamente o contrário. Um garoto humilde que sempre soube andar no sapatinho sem chamar a atenção demais, mas que em campo foi muito bem e mostrou que mereceu cada chance que recebeu, só que nunca foi reconhecido e acabou deixando o Flamengo quase que de graça para ir jogar numa outra liga. O que parece que o Flamengo, claro, não sabia é que esse jogador podia valer muito mais dinheiro, como assim valeu meses depois de deixar o rubro-negro. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o volante e como é que o Igor Jesus tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor toda essa história nesse vídeo. Vamos ver que nem eu sei. Se você não é um inscrito no nosso Nem canal, eu sei. eu quero te pedir uma... Passou um filme na minha cabeça. Nossa, eu não sei nem o que falar. Muita felicidade. Mas a gente muito feliz pelo grupo, pela inteira de cada um. Classificado, vamos para a próxima fase. Virar a chave. Fogo no próximo jogo. Vamos em busca da... cara, é muita emoção. Quando eu vejo essa camisa aqui, quando entra dentro de campo, é outra coisa, é muita felicidade, muita raça, muita determinação. Entrega do grupo, todo mundo estando focado, com vontade. E foi isso, graças a Deus, tudo certo. Até o final, né? Até o final, com certeza. Valeu, tamo junto. O Igor Jesus nunca foi o típico jogador badalado na base dos clubes por onde ele passou. Na verdade, ele até teve uma passagem pelo Goiás antes de chegar ao rubro-negro carioca, que apesar de ter tido certo destaque, terminou com a dispensa do jogador em 2020 do clube esmeraldino. E foi depois disso que ele conseguiu um teste no Flamengo e assim foi contratado para jogar pelo clube carioca, ainda na base. Na base do Flamengo ele não teve muito tempo não, foram menos de 100 jogos que ele fez com a camisa do rubro-negro carioca nas categorias de base, mas ainda assim ele foi muito bem. Inclusive na copinha que ele disputou com o Flamengo, usou a braçadeira de capitão, chegou a fazer gol que classificou o Flamengo em uma fase, então assim, realmente foi um cara que fazia a sua parte. Ainda em 2022, ele ganhou algumas chances no time principal do Flamengo no Campeonato Carioca, e até houve rumores de equipes do futebol europeu, como Nottingham Forest, Arsenal e Udinese, que teriam mostrado interesse. Eu gostava do Igor Jesus, cara. Gostava dele. Ele talvez não seja esse volante tão moderno assim, né, como o futebol pede hoje em dia, que tem ali um pouco mais de qualidade. Ele era aquele volante de mais pegada ali, de desarme, mas eu gostava dele. No jogador, mas não houve uma proposta oficial. Ele ganhou uma renovação de contrato no Flamengo para o clube se proteger, sabe? Com uma multa altíssima. Estamos falando de 50 milhões de euros para quem quisesse tirar o garoto do Flamengo. E ele inclusive foi convocado para a seleção brasileira sub-23, chegando até mesmo a vencer os Jogos Pan-Americanos com a amarelinha. O homem é medalhista de ouro. Mas foi em 2024 que as coisas começaram a mudar para o Igor Jesus. Isso porque sob o comando do Tite, ele passou a ganhar muitas chances no Flamengo com as ausências do Pulgar. Fez partidas muito boas, mostrou que era um garoto que podia render e que mesmo que não tivesse a grife de outros, o nome, o tamanho de outros jogadores,
tinha personalidade para vestir uma camisa que a gente sabe muito bem que pela pressão, história e tradição fica complicado para qualquer um que não tenha personalidade. O time comandado pelo Tite não entregou muito em performance para agradar o torcedor, mas nenhum torcedor vai negar que o Igor Jesus, nas chances que ele teve para substituir o Pulgar, sempre foi muito bem, contribuindo até para fazer gols ali no Flamengo com assistências. A diferença, é claro, sempre vai ser pelo nome. O Pulgar é um jogador de seleção, grande investimento do Flamengo, experiência no futebol europeu, dá para entender o cara ser preferido pelo treinador e ganhar a posição. É natural, até porque o Pulgar também joga muito, mas não seria um absurdo o Igor Jesus ser mantido no time pelo momento que ele estava vivendo. As características totalmente diferentes, né? Pulgar, um volante meia muito mais construtor, né? O Igor Jesus é aquele cara mais... não vou dizer que ele é um João Gomes, porque o João Gomes tem muita qualidade, né? Mas o Igor Jesus tinha muito mais posição física, roubada de bola, desarmes. Ele era mais nesse sentido, chutava muito bem de fora da área. Tinha essa chegada ali um pouco à frente, né? Mas ele não tinha essa construção que tem o Pulgar, né? E assim, rapaziada, eu jogo de volante, então sempre vou ser sincero pra vocês nisso. Me encanta um jogador como o Igor Jesus, que não é o volante que eu odeio jogar do lado daquele parceiro, sabe? Jogando com dois volantes que só cerca. Cara, eu odeio o volante que cerca. Volante não é pra cercar, quem cerca é zagueiro. Volante dá bote, morde, tira a bola, rouba. Ele realmente, ele é assim. Ele é nessa pegada. Essa é a função do volante de marcação, camisa 5. Não é ficar cercando não, igual cerca de fazenda não. Isso é detestável. E outra qualidade do moleque é que é sempre passe pra frente. E isso o torcedor pode não perceber, pode achar que não tem diferença, mas o volante que pega a bola, entrega pro jogador do lado, dá o passe pra trás, esse cara tira muita dinâmica do time. E o volante que mira o meia, que procura o ponta, procura o atacante, que toca pra frente, ele muda completamente o time. Então, pra quem joga na posição de volante e vê o Igor Jesus jogar, já sabe que esse moleque dá uma dinâmica diferente pro jogo, que faz toda a diferença. Não sei se é o mais forte dele, não. Como eu disse, pra mim o mais forte dele são os desarmes, essa chegada, tudo bem. Tem, claro, ali essa parte de dar o passe e tudo mais, até porque é um jogador de profissional, né? Mas não é o melhor dele. Ele não é mais nada que não pudesse ser trabalhado e evoluir nele, porque qualidade ele tinha, né? Tem, né? Só que o negócio no futebol tem um tempo que já não é evoluir jogador, formar grande craques para ganhar títulos. O negócio do futebol é fazer negócio. E o Flamengo negociou o Igor Jesus com o Estrela Amadora de Portugal por um valor bem baixo, viu? 2 milhões de euros. É verdade que o rubro-negro carioca manteve 50% do jogador, mas ainda assim é um valor baixo para um cara que mostrou qualidade, já havia despertado interesse de outros clubes maiores do futebol europeu e que quando teve chances do Flamengo, não decepcionou, não flopou não, foi um cara que foi bem em campo. Foi uma daquelas vendas que o torcedor se revolta porque é aquela coisa que você olha e fala assim, poxa, parece que vendeu o cara às pressas, que tinha que vender correndo, sei lá, tinha alguma dívida para pagar urgentemente, não tem. Foi uma época que o Flamengo estava negociando vários jogadores com times pequenos lá de Portugal, com Santa Clara, com Leixões, né? O Verton do Flamengo, outro jogador também da base, saiu daqui, acho que foi pro Leixões na época, se eu não me engano. Então tava essas negociações aí, um pouco esquisitas aí que tava acontecendo. Explicação para isso. E claro, o torcedor do Flamengo muitas vezes nem vê esses garotos saindo porque é um elenco, irmão. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem muito craque, mas ainda assim, não pode pegar um moleque como o Igor Jesus, que é bom de bola, tem um futuro promissor, e se livrar do moleque de qualquer jeito. Não é justo isso. O Igor Jesus, com 21 anos, não era um cara que precisaria sair correndo do Flamengo. Podia ficar por aqui no futebol brasileiro e evoluir como jogador ainda mais. Porque sim, é verdade que é bom contratar um grande nome, um jogador grande do futebol europeu, repatriar um craque, trazer uma promessa de uma outra liga, reforçar seu time, mas onde é que o Flamengo conseguiria contratar um jogador como o Igor Jesus em qualquer outra liga, da qualidade do garoto, por 2 milhões de euros, com o mercado inflacionado desse jeito? Percebe? Às vezes é uma troca que não faz sentido. Não era melhor manter o jogador e, se não aparecer uma boa proposta, utilizar ele no time, ter um projeto de carreira para meninos da base que também seja brilhar com a camisa do Flamengo e não só sair por qualquer valor, porque toda janela é um desespero para contratar, trazer grandes nomes, mas você não precisa buscar grandes nomes se você tem craque feito em casa. No Estrela Amador, eu nem preciso dizer que o jogador não durou muito tempo. Ficou por lá 5 meses, fez só 15 partidas e o Los Angeles Galaxy foi lá buscar o jogador, foi contratar.
o menino criado pelo Flamengo. O Los Angeles chegou lá, pagou 4 milhões de euros, 20 milhões de reais, para tirar ele do Estrela Amadora. É verdade que o Flamengo teve direito à sua parte, a metade, mas ainda assim, cara, não foi um negócio bacana. Pensa comigo, é um bom dinheiro para um volante, mas o Los Angeles foi buscar ele lá em Portugal e topou pagar 4 milhões de euros para um cara jogando no futebol português, que embora ele tenha jogado bem por lá, não é uma liga assim conhecida por fazer grandes vendas, né? Imagina quanto é que o Flamengo não podia ter feito de dinheiro com esse garoto e quanto não estariam dispostos a pagarem por ele, sendo um volante jogando com a camisa do rubro-negro carioca. Eu não sei se ele... Eu até acho que o Flamengo tem que fazer um pouco melhor essa transição. É porque o Flamengo faz... O Flamengo monta time ali muito forte, né? Com jogadores conhecidos. Pega um garoto ou outro, a não ser que surge ali, seja muito acima da média, mas a maioria dos jogadores da base do Flamengo nesses últimos anos era para ser vendido. Não sei se o Igor Jesus teria esse espaço todo. Pelo menos ele lá em Portugal... jogou esses jogos, né? De alguma forma, e o time dos Estados Unidos conseguiu despertar o interesse nele. Eu não sei se ele tivesse aqui no Flamengo, se ele teria oportunidade. Não consigo ter essa certeza. É um setor muito disputado, né? Que, lembrando, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Então tirar um jogador de um time campeão é muito mais complicado, né? E assim, é claro que Benfica, Sporting, Porto são clubes que fazem grandes vendas lá em Portugal, né, para o futebol europeu, para outros grandes clubes, são conhecidos mesmo por serem clubes que são bons vendedores. Mas qual foi a última grande venda que você ouviu falar do Leixões, do Estrela Amadora, do, sei lá, Oliveirense? Não tem grandes vendas por esses clubes. Então é óbvio que valia muito mais a pena o Flamengo ter segurado esse moleque, colocado ele numa vitrine maior e melhor, como é o Flamengo, que é um gigante, tem que ser respeitado assim. E se ele tivesse ficado no rubro-negro, jogando, recebendo oportunidades, pode apostar que esse moleque não ia render pro Flamengo 4 milhões de euros. Jogador de seleção na base, campeão pelo clube, jogando bola, bom jogador, ia sair daqui por, com todo respeito, trocado por dinheiro que é o futebol hoje. Não é problema vender um jogador e até mesmo fazer disso um modelo de receitas do clube. Absolutamente normal. Dá pra entender que o futebol brasileiro precisa dessa receita. Mas qual foi o último garoto que o Flamengo revelou e teve um projeto pra manter no clube? Exceto sair se a proposta for realmente muito absurda. Qual foi o jogador que o Flamengo fez isso? Talvez o que melhor tenha sido aproveitado nos últimos tempos seja o Wesley. Mas será que foi por falta de uma boa proposta? Ou realmente estão preparando o jogador pra ter um projeto no clube e só sair quando o dinheiro for impossível de se recusar? Talvez seja isso, mas com o Igor Jesus não foi dessa forma e com tantos outros meninos revelados no Flamengo. Porque até aqui, o que parece é que tem um monte de jogador saindo por qualquer valor do rubro-negro carioca. É uma pena, porque o Igor Jesus era um moleque que eu queria ver mais jogando por aqui. E hoje, jogando na Liga Americana, ele deve sumir um pouco dos holofotes. É claro, não é que é uma liga que ninguém assista, mas a visibilidade é bem menor. Eu desejo sorte pra ele e quem sabe um dia ele não volte pro futebol brasileiro. Mas pode apostar e escrever o que eu tô falando, que ele não vai voltar pro futebol brasileiro ou ir pra qualquer outra liga por um valor tão baixo quanto os americanos ou os portugueses pagaram por ele. Mas e você? Sabia disso? Tá aí, legal o vídeo, mais uma vez deixando os créditos aqui do canal Futeflix sobre o Igor Jesus. Eu tinha visto que ele tinha ido para esse time dos Estados Unidos e não lembrava, aí assistindo aqui o vídeo quando ele fala que eu me recordei. Agora no finalzinho aqui do vídeo lembrei do Richard Rios, né, que hoje está no Palmeiras, muito bom jogador também. Ele inclusive estreia no profissional no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, lá em 2020, no Campeonato Brasileiro. E realmente era um garoto muito promissor ali, também da mesma posição ali do Igor Jesus, só que o Richard Rios teve problema com lesão, né? E aí acabou atrapalhando um pouco, o Flamengo depois não renovou com ele, acabou negociando ele, e hoje ele se encontra aí no futebol brasileiro, tá no Palmeiras, e vem muito bem lá, é bem elogiado pelos torcedores. Quero saber a sua opinião. Se você esperava um pouco mais do Igor Jesus, se você concorda com o que foi falado aí no vídeo, né? Que talvez o Flamengo pudesse ter aproveitado melhor o Igor Jesus. Deixe sua opinião aí nos comentários. Peço o seu like também, você que gostou desse vídeo, deixe seu like aí que é muito importante. E também a sua inscrição aqui no canal, para me ajudar a bater a meta de 2.000 inscritos aqui no canal. Tamo junto, isso aqui é Flamengo e até o próximo vídeo. Valeu!